Boa noite a todos e todas. Chegamos ao nosso último painel do Seminário Campinas 2030, em que discutimos nessas últimas semanas questões fundamentais para o futuro das cidades no pós-pandemia e na busca do atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Lembramos que toda essa série de conversas e debates estão disponíveis no canal da Envolverde, no YouTube e também no Facebook. O Seminário Campinas 2030 é um fórum, espera aí só um minutinho, ele faz parte do Fórum de Sustentabilidade CIESP Campinas, e tem entre seus realizadores a agência e portal Envolverde, o Departamento de Sustentabilidade do CIESP Campinas, a Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Campinas, a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente de São Paulo, a ANAM-SP, e a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. O evento também conta com o apoio do ICLEI América do Sul e da BID Brasil, e com o patrocínio da Tetra Pak. A gestão dos resíduos sólidos é um dos maiores problemas enfrentados pelos municípios. O esgotamento dos aterros sanitários, ainda a realidade dos lixões, os custos crescentes que envolvem a logística do transporte e o despejo de materiais, muitas vezes de maneira ilegais, são responsáveis por acarretar sérios impactos ambientais e danos à saúde pública. Para conversar e debater sobre o tema resíduos sólidos e seus múltiplos impactos, temos convidados grandes temas resíduos sólidos. Então, vou aproveitar para chamarmos aqui e compor o nosso painel. A diretora de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Conisul, e também presidente do SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, Valéria Michel. Boa noite, Valéria. Olá, boa noite a todos. Convido também o membro do Grupo Gestor, Comitê de Resíduos Sólidos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Ivan Melo. Boa noite, Ivan. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem? Como é que tá, Valéria? E, por fim, para compor o nosso painel, convido o coordenador do Comitê de Resíduos Sólidos da Secretaria, da CIMA-SP, José Valverde. Boa noite, Valverde. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Valéria, Ivan. Boa noite a todos aí que nos assistem. Para mediar o painel desta noite, temos uma ilustre presença que esteve conosco na abertura, representando a Prefeitura de Campinas, e irá agora nos honrar também no encerramento, a secretária do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Andréa Struckel, que, além do mais, foi parceira deste seminário desde as suas primeiras discussões. Boa noite, Andréa. Boa noite, Reinaldo, Valéria, Ivan e Valverde. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Campinas, intitulando o nome do evento, sendo prestigiada nesse debate. Espero que a noite seja produtiva. Muito obrigado, Valéria. Os nossos palestrantes terão 20 minutos para uma apresentação inicial, depois iremos para debates, perguntas internautas entre vocês, Fiquem à vontade. E peço que, quando não estiverem usando a palavra, mantenham seus microfones desligados. Por favor, Andréa, fique à vontade para conduzir os trabalhos. Muito bem, boa noite novamente. O tema hoje é extremamente importante para as cidades e para as regiões metropolitanas. A gestão dos resíduos sólidos é um dos maiores desafios enfrentados pelos municípios. O esgotamento dos aterros sanitários, os custos crescentes que envolvem a logística do transporte, o despejo de materiais, muitas vezes em áreas irregulares, ambientalmente protegidas, são responsáveis por acarretar sérios impactos ambientais em danos à saúde. Então, no encerramento do Campinas 2030, que teve vários debates extremamente estratégico para a gestão sustentável das cidades, não poderia deixar de ter o seu fechamento com um tema de saneamento básico de resíduos sólidos, que é o gargalo, que é a grande, digamos assim, calcanhar de Aquiles dos gestores públicos ambientais. Então, nós vamos começar aqui a nossa exposição com o Ivan, O Ivan vai falar um pouquinho da revisão do Plano Estadual
de resíduos sólidos que o governo do estado está capitaneando, né? Quais são essas diretrizes, quais são esses marcos? Estamos ansiosos para conhecer um pouco como que vai ser o futuro da gestão do lixo. Eu vou falar popularmente lixo, porque tem muita gente que assiste a live, não sabe qual é a diferença de resíduos sólidos, rejeito, então, né, popularizando a sua linguagem, como é que o Estado está planejando, né, essa nova dimensão do que se fazer, de como solucionar essa questão do lixo nas cidades? Ivan, você tem 20 minutos. Obrigado, Andréa. Andréa, a gente vai começar a falar aqui, por sorte, hoje, eu tenho aqui o Valverde junto comigo aqui nesse evento. Geralmente a gente se divide, né? A gente acaba tendo as agendas assim, mas hoje é bacana porque a gente vai ter como trabalhar muito bem o tema, né? Eu vou puxar hoje aqui, da minha parte, um pouco mais a questão do próprio, da revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Um momento oportuno, inclusive, porque a gente está, assim, na parte mais importante, que é o momento de consulta pública e audiência pública. E, assim, a gente vem aqui abrir e pedir, solicitar que todos, por gentileza, façam, assim, o acesso ao documento e as inserções, as colaborações e o que for necessário relativo a essa revisão no nosso plano estadual de resíduos sólidos, né? São Paulo, o nosso estado, por sorte, tem um protagonismo bastante ativo na questão de resíduos, e a gente, então, dentro de um trabalho muito focado, fez uma análise de como manter e melhorar esse protagonismo, ou seja, de como prover novas rotas tecnológicas para atenção aos resíduos de maneira mais integral, né? Atendendo o que a Valéria tanto preza, que é a economia circular, que já é um capítulo do plano, atendendo a leitura de nuances, por exemplo, com relação ao lixo no mar, que vem como um capítulo específico dentro desse novo plano, e mensurando metas, que agora nessa nova leitura são um número de 48 metas no total, que são absolutamente aplicáveis e realizáveis, ou seja, factíveis, com horizonte de tempo de 20 anos, ou seja, começa na primeira edição em 2015, a gente faz um horizonte até 2035, montando as estruturas de análise e mensuração dentro desse período. Essas metas todas se interfaceiam, ou seja, você tem uma intersetorialidade muito forte, que chega a poder gerar, se a gente puder fazer a análise mais simplista, como a gente poderia falar que temos em torno de 257 metas no desdobramento dela entre os vários capítulos, né? Então, a gente tem uma maneira, sim, de entregar uma releitura. Esse novo documento tem uma análise muito importante, que é exatamente a percepção de cenário que vem sendo proposto dentro da realização das metas, que é o ideal. Então, a gente faz uma retroalimentação, a gente força que a gente busque metas realizáveis, realize elas, e na realização delas nós teríamos o cenário previsto no plano, que é a situação ideal que nós pretendemos nesse horizonte de tempo. De maneira paralela, nós tivemos também nesse trabalho, que o Valverde vai detalhar, bastante focado do nosso Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, um momento de percepção dessa questão dos resíduos e da necessidade de transformá-lo, sim, em um legado, né? Então, o nosso secretário Marcos Penido, num foco direto, assim, de realização, que é o jeito dele, que ele é uma pessoa de fazer as coisas e realizar as coisas, ele fez questão de que a gente tivesse essa percepção e transformasse essas metas realizadas em uma situação de mudança de paradigma efetivo, ou seja, a gente continua propondo, então, que o nosso Estado se mantenha, então, como protagonista e fique nesse papel, podendo replicar as boas práticas para todo o país, quiçá para outros países, inclusive, né? Isso é muito importante, porque a gente fica muito tranquilo em ver que as propostas, elas vão vir e somar
ao que realmente é o que preza a nossa Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que, de maneira paralela, agora completa 10 anos, e tem também um plano nacional em consulta pública. Então, é um momento ímpar para a nossa análise histórica de tempo, porque as pessoas podem tanto fazerem as leituras e análises com relação ao plano estadual, quanto ao plano nacional, né? O plano nacional tem o acesso via site do Ministério do Meio Ambiente, é importante que as pessoas acessem e façam as suas contribuições lá, e o nosso plano, especificamente, tem o acesso via o site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que é o infraestrutura e meio ambiente, tudo junto, .sp.gov.br/PERS consulta, PERS de Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Esse espaço vai ter os arquivos em PDF com relação ao próprio plano, que pode ser baixado, lido e entendido e pontuado, e um espaço que vai ser exatamente um formulário onde a pessoa vai inserir seus dados e colocar as contribuições que ela achar necessárias relativas ao plano. É muito importante, então, que as pessoas possam acessar e dar uma lida nisso, porque na terça-feira, dia 29, agora, a partir das 17 horas, a gente vai ter audiência pública, que é o espaço exatamente onde se fará fisicamente dentro do Consema, né, e de maneira virtual, que é mais bacana ainda. Então, todo mundo pode participar no mesmo local, as pessoas vão poder acessar e ter essa questão de ver o link para acesso também da audiência pública, para poder, na audiência pública, fazer as pontuações que acharem necessárias com relação à percepção, à retificação ou ratificação do plano. Então, é muito bacana aí receber esse convite seu, André, do pessoal da Envolver, de todo esse time aí, porque a gente consegue trazer a informação, né? A gente também criou um link curto, que é o bit.ly, né? bit.ly/PERS consulta, tudo junto, onde a pessoa, clicando lá, ela vai acessar o mesmo diretório. Então, a gente pede que as pessoas vão lá, vejam as propostas, vejam as metas, vejam os cenários que vão estar montados dentro dessa realização e façam as contribuições que puderem e quiserem, para que a gente, então, tenha a participação da sociedade civil de maneira consolidada. É muito importante lembrar também que foi uma construção a muitas e muitas e muitas mãos, né? Nós chegamos a ter praticamente 300 pessoas contribuindo no documento, de maneira, assim, direta, em trabalhos, assim, que demandaram muito tempo positivo, muito investimento de energia na conclusão de ações, né? E lembrando que, além de tudo que veio do primeiro plano de 2015, nós tivemos o cuidado de trazer economia circular e lixo no mar como capítulos adicionais específicos com sua análise direta. Então, a gente tem um documento atual, um documento realizável, um documento passível e totalmente praticável, e a realização dele, a conclusão dele, faz com que a gente melhore ainda mais a condição de vida de todos. Eu acho que a base do que a gente tinha que falar do plano é essa. Oi, Ivan, só uma pergunta, dá um spoiler aí para a gente, uma palhinha dos temas principais desse plano de resíduos sólidos. Adianta aqui um pouco para a gente do Campinas 2030, quais são os temas principais em relação ao Covid, como é que vocês estão pensando, a crise, o enfrentamento local e regional de mudanças climáticas. Vamos ver se a gente consegue adiantar alguma coisa aqui na nossa live. Na verdade, eu não diria nem que é um spoiler, porque como o plano já está aberto para consulta, ele já está, desde agosto, disponível para download, para acesso. Mas, fazendo uma análise assim, básica, né? Você tem 14 capítulos, esses capítulos têm foco específico, vão desde o próprio resíduo sólido, dentro da parte de gestão municipal, passa primordialmente pela gestão de monitoramento,
evolui para as análises relativas à parte de aterros e licenciamentos e processos de como é que estão hoje dentro do Estado as vidas úteis dos aterros que existem e estão em utilização. Continua no processo de percepção, então, dos caminhos do pós-consumo, principalmente focando, então, no trabalho de logística reversa e estruturando uma atenção específica muito forte, inclusive em muitas metas relativas à coleta seletiva e valorização das ações sociais de maneira direta, né? Tem, assim, permeando em toda a sua análise um trabalho de percepção e valorização da educação ambiental e da comunicação, que são dois aspectos que trabalham junto, em consonância, prevendo, então, ações de educação ambiental, tanto preventivas quanto corretivas, que a gente possa aplicar de maneira direta, e fazer a comunicação dessas, prevendo, então, a melhoria na segregação, nos processos todos, visando um trabalho melhor de logística reversa, coleta seletiva e economia circular. E continua nesse capítulo de economia circular específico, que já é, assim, dele aberto, vai para lixo no mar, uma evolução de um trabalho que a gente já tinha com relação a petrechos de pesca, mas agora se transforma num grande capítulo com foco específico, e passa de maneira direta pelas áreas que a gente já conhece, por exemplo, resíduos sólidos de saúde, que teve toda a interface da Secretaria de Saúde, agro-silvio-pastoris, que teve todo o trabalho junto com a Secretaria de Agricultura, os resíduos de transportes, que teve o apoio da Secretaria de Logística e Transporte, e outros vários que também tiveram essa percepção somada. Venha também trazer uma análise dos resíduos de mineração de maneira direta pela primeira vez, né, como um capítulo também importante que foi trazido, né, e, como a gente comentou, tudo isso se alinha com o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, a gente teve uma inserção dos resíduos dentro do PPA e, de maneira direta, você consegue fortalecer a questão do seguinte: o PPA é um plano plurianual, é o orçamento estadual. Você tem padrões de realização e entrega de monitoramento para poder ser entregue ao Estado do que você fez. A própria realização das metas começa a suprir as necessidades que nós temos de resultado para o PPA e vice-versa. E, somando ao que você falou, todas as metas e todos os capítulos interfaceiam com todas as ODS 2030 de maneira direta, percebendo, então, como que, na verdade, você tem uma análise sistêmica de tudo, né? Porque nós temos uma questão de resíduo permeando a vida de todo mundo, e, ao mesmo tempo, tentando entender como ele se relaciona com tudo, né? Então, eu acho que a gente, por muita felicidade, conseguiu um documento que é muito conclusivo, é muito positivo, ele é muito agregador, sabe? E a gente ficou muito feliz. O resultado é muito positivo. Espero que, assim, a mesma percepção possa ser trazida de quem acessá-lo. Ivan, de fato, né, conexão com o orçamento é fulcral para a gente ter recursos financeiros para bancar, né, para bancar as ações, né, a gestão pública relacionada a resíduos. E você falou da conexão também com a Agenda 2030 da ONU, que é um dos pilares aqui desses encontros. Foi muito interessante, né, essa atualização do governo do Estado em relação aos marcos globais, né, aos marcos internacionais. E eu falei no início da questão dos resíduos que são jogados nos leitos dos rios, nas áreas ambientalmente protegidas, nos piscinetes principalmente, mas tem um outro desafio, né, com o processo de informatização, cada vez mais as pessoas comprando televisão, computador, celular, né, numa roda consumista sem fim. Como é que vocês pensaram nessa nova dinâmica de consumo, de resíduos da era informacional, da informática, né, da era da comunicação, né, porque a gente sabe que há muitos anos atrás não era um problema, e hoje deve ser enorme, né? É enorme, só que isso
para não dar um spoiler na voz do meu amigo Valverde, ele vai falar muito sobre o trabalho que a gente está fazendo com relação às parcerias, protocolos de intenção, tanto com entidades quanto com os consórcios. Então, ele com certeza vai abordar isso que você está perguntando diretamente, vai ser na mosca. Então, para não dar spoiler, eu deixo com ele aí, para ele dar andamento. Bom, eu estou tentando aqui tirar spoilers, vamos ver se a gente consegue tirar mais, e já passando então, né, já passando a bola pro Valverde, né, que é um técnico excelente também na área de resíduos. Valverde, eu vou só complementar uma pergunta que está sendo feita aqui no YouTube, por nosso representante da Ciesp Campinas, o nosso querido Alfeu Cabral. Olha o que ele fala aqui. Em São Paulo, o poder público exige que os hospitais privados façam a coleta e destinação de resíduos sólidos de saúde pelas empresas vencedoras de uma concorrência pública, e quem paga a maior parte da conta são todos os munícipes. E olha que o Alfeu fala também. Por que esse procedimento não se assemelha à coleta dos resíduos orgânicos, no qual os hospitais privados escolhem a melhor empresa e quem paga o custo é o hospital diretamente pela empresa? Aí o Alfeu arremata. Como fazer para reverter esse assunto, ou seja, deixar livre a concorrência de coleta para resíduos de saúde? Alfeu, da próxima vez você senta aqui com a gente, tá? Você vai dar palestra aqui também. Mas fica aqui a pergunta, né, com uma outra faceta dos resíduos de saúde, que são importantes. Imagina, Covid-19, os hospitais lotados, essa pandemia nos assolando, uma imensa gama de resíduos de saúde orgânica, que os hospitais públicos e privados esteve lotados durante todos esses meses. Então, a pergunta do Alfeu, ela é atual e serve para o futuro, né, Alfeu? Então, fica aí o desafio para... Vou começar pelo Valverde, né, pedindo a fala dele aí, falando um pouco mais sobre o plano de resíduos sólidos do Estado, mas se puder comentar aqui a contribuição do Alfeu Cabral, seria muito bem-vinda. Você tem a palavra, Valverde. Bom, primeiro saudar a todos, boa noite, agradecer aí o convite da agência Envolverde, cumprimentar também aqui patrocinadora como Tetra Pak, um conjunto aqui das entidades que organizaram esse importante fórum de discussão e propositivo na construção da política pública ambiental, sustentável, né, onde vários temas aqui abordados. Eu quero muito, ao cumprimentar aí o Reinaldo, cumprimentar toda a equipe da Envolverde, o Marcondes, com quem já dialogamos há muito tempo, cumprimentar a Valéria, da Tetra Pak, do Sempre, e você, Andréa, secretária municipal de Meio Ambiente de Campinas, também cumprimentar aí, eu tenho certeza que muitos colegas do poder público e dos municípios, né, dessa importante região metropolitana que é de Campinas, cumprimentar a todos. E, por fim, saudar também o querido companheiro aqui, o Ivan Melo, que trouxe aqui importantes observações do que é o plano de resíduos sólidos do Estado de São Paulo, a revisão do plano de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. Eu, juntamente com o Ivan, sou portador dos cumprimentos do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia e também do secretário de Infraestrutura, o engenheiro Marcos Penido. Para nós, é muito especial participar de um encontro como esse, que traz aqui a discussão dos desafios das metrópoles, e particularmente da metrópole, da região metropolitana de Campinas, né? Se não estou enganado, eu que tenho acompanhado bem esse tema, me parece que essa região metropolitana se formou ali pelo início dos anos 2000, não sei se hoje ainda tem a mesma composição ali de 20 municípios, e que tem uma população que acho que hoje Campinas, já ali numa faixa de 1.200.000 habitantes, eu penso ter aí, minimamente, aí entre 2 a 2,5 milhões de pessoas dentro de uma região tão, vamos dizer assim, tão de referências de países, né, se a gente puder assim até comparar.
Da nossa parte, temos a clareza de que os resíduos sólidos são um desafio constante para as metrópoles e os municípios. E dentro dessa linha, nós temos tido a oportunidade, aí, eu e o Ivan, de coordenarmos o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, e dentro de uma perspectiva que a atual gestão trouxe, que é o senso de urgência para esse tema, né? E o senso de urgência se dá muito naquilo que nós já temos alguns marcos regulatórios, algumas legislações que, de alguma maneira, estão já à disposição da sociedade, né, dos governos, e que nós, nessa gestão, temos feito um esforço muito grande para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos possa ser implementada, possa ser executada. Porque essa é toda a expectativa de nós podermos colocar à disposição das regiões metropolitanas, dos aglomerados urbanos, todo um conjunto eficiente para um pleno gerenciamento de resíduos sólidos. Eu, André, tive também responsabilidades como secretário municipal de meio ambiente. Sei a agrura que é o tema de resíduos sólidos, que ele sempre fica meio ali. Ele nunca está no meio ambiente ou ele está parcialmente, né, no meio ambiente com um grande protagonismo da área de serviço. E nós temos que buscar trazer até para a gestão pública essa compreensão de como nós vamos implementar a legislação e tornar execuível as políticas públicas na sua formulação e na sua execução. Então, hoje, aqui no estado de São Paulo, dos 6 eixos que nós temos de atuação, um deles muito bem explanado aí pelo Ivan Melo, né, sobre a revisão do plano, está em consulta pública. Nós temos também a questão da logística reversa, da coleta seletiva, a própria questão do controle dos aterros sanitários, a própria questão dedicada à inovação tecnológica para tratamento de resíduos, a educação ambiental e comunicação, como o Ivan aqui se referiu, mas um outro eixo que esse, para nós, dialoga muito com esse evento que nós estamos aqui, que é a regionalização e as soluções consorciadas. Porque isso é, inclusive, uma incumbência da política nacional, da União aos estados, né, aos governos subnacionais ou governos regionais, para que possa tratar de uma maneira regionalizada, e a figura da região metropolitana, ela é fundamental para esse ordenamento e para essa eficácia da implementação da política de resíduos, inclusive avanços que precisamos promover, né? O Estado de São Paulo tem, Andréia, buscado trabalhar, você que mencionou aqui na pergunta ao Ivan, e dobrou a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos tido, assim, de uma maneira muito concreta, no nosso tema de atuação da implementação da política de resíduos, dos 17, 11 dos objetivos que estão diretamente ligados ao tema de resíduos sólidos, sendo implementado aí no conjunto das nossas atuações, né? Eu até, particularmente, quando me perguntaram, Valverde, quais das 17, eu e o Ivan, quais dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável se integram, se conectam à agenda de resíduos sólidos? Eu falei, todas as 17. Mas aí apertaram ali a gente, né, Ivan? E aí nós fomos aí mais disciplinados e colocamos ali 11, né? Que são ali de tônica muito acentuadas, que se desdobram aí nessa questão. E para nós, e o governo do Estado de São Paulo tem sido exemplar, o próprio governador João Dória tem sido muito diligente na atenção a esses tratados internacionais, sobretudo nas questões ambientais, esses documentos que, de alguma maneira, nos projetam na evolução da política ambiental, e particularmente no tema de resíduos sólidos. Nós estamos fazendo esse exercício, e não por acaso nós temos hoje
na revisão do nosso plano, a novidade de um capítulo dedicado ao combate no lixo no mar, que é uma própria inspiração da ODS ali, dedicada à questão dos oceanos, a própria questão da economia circular, né? A própria Valéria, com quem nos orientamos muito sobre esse tema da economia circular e também da necessidade de um diálogo mais constante com o setor empresarial. Esses têm sido desafios que nós sabemos que eles são mais urgentes em âmbito das metrópoles, porque se nós pegarmos aqui a região metropolitana do estado de São Paulo, nós temos aí quase, entre a capital e a região metropolitana, nós temos próximo de 25 milhões de pessoas, de habitantes, né? Que aí já passa, inclusive, das referências de muitos países, por exemplo. E quando a gente amplia isso para a própria região de Campinas e tal, nós chegamos aí a quase aí 30 milhões de pessoas que precisam de soluções e precisam de soluções no tema, nos desafios dos resíduos sólidos. Então, o trabalho que nós temos buscado desenvolver, ele tem tido na regionalização, e aí nós temos, particularmente na região de Campinas, Andréa, um diálogo já muito avançado, não só diálogo, mas ações em andamento, com consórcios próximos aí, por exemplo, como o Consimares, que está próximo aí, eu penso até que integra a própria região metropolitana de Campinas. Mais um pouco, essa semana mesmo nós tivemos um bom diálogo, começamos aí, já temos inclusive um protocolo de intenções em execução com o Consimares, tem sido muito produtivo, né? Tem inclusive nos ajudado a ter um olhar de um planejamento regional, porque a questão das metrópoles, nós entendemos que hoje o caminho para a gestão dos resíduos sólidos é, sobretudo, a regionalização e guardando as referências, né, de instâncias como as regiões metropolitanas, as bacias hidrográficas. Isso, para nós, tem sido muito importante. Eu e o Ivan já estamos há bastante tempo na vida pública e na condução de políticas públicas. Nós nunca optamos por inventar a roda, né? Nós temos tido, inclusive, algo que o secretário Penido nos coloca muito em alerta, que é nós olharmos os trabalhos que já foram feitos, as políticas que já foram desenvolvidas, e nós darmos a sequência a elas, né? Então, entender o papel da região metropolitana, que já tem uma formação, entender o papel das bacias hidrográficas. Para vocês terem ideia, nós estamos agora num processo, nós, inclusive, com recursos do Estado, do FEHIDRO, né, o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, nós estamos financiando o Plano Regional de Resíduos Sólidos do Comitê de Bacia do Alto Tietê. Então, vai ser o primeiro plano regional tendo como referência uma bacia hidrográfica, né? Então, olha a importância, e eu não tenho dúvida de que a tendência para nós termos eficiência na gestão e gerenciamento de resíduos está, sobretudo, em instâncias como essas de regiões metropolitanas, de consórcios, de bacias hidrográficas. Então, são muito determinantes. Inclusive, essa semana nós estamos celebrando também que estimulado também por esse trabalho coordenado pelo Comitê de Integração de Resíduos Sólidos, o CIENSP, que é um consórcio ali na região de Adamantina, Ilha Comprida, um consórcio ali de 13 municípios, lançou um edital, uma chamada pública, para colocar em prática um piloto de eletroeletrônico, que você mencionou aqui, a que fez a boa provocação, o Ivan, sobre a questão do eletroeletrônico. Nós colocarmos um projeto piloto de coleta de pilhas e baterias em âmbito de consórcio.
Então, isso é a política pública sendo aplicada, isso eu tenho conversado muito com a Valéria também, temos nos orientado muito, conversado com o conjunto das entidades. Outro ponto importante que um evento como esse tem que, de alguma maneira, sobretudo num momento tão nebuloso que nós estamos vivendo, é estimular a solução desses desafios à luz da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, né? Não cabe ao município, André sabe bem qual o nosso anseio de dar conta, mas às vezes a municipalidade coloca os meios de recolhimento, os setores se colocam nas suas estruturas de logística reversa e nós carecemos da população, do cidadão se engajando em projeto como esse. É claro que nós temos que ampliar muito mais essas ofertas, falando aqui particularmente da vertente da logística reversa, nós temos sim que avançar. O Estado de São Paulo, inclusive, tem avançado naquilo que são os termos de compromisso para a logística reversa, inclusive eletroeletrônico, que esse ano, no final do ano passado, foi assinado aí o acordo setorial, mas o Estado de São Paulo já vem aí há bastante tempo com um termo de compromisso funcionando. Então, são desafios como esse que um evento desse porte aqui tem que ser um fórum, viu, Reinaldo, que possa aglutinar e gerar conteúdo, esse conteúdo ser, inclusive, disseminado, que nós precisamos fortalecer essa agenda das metrópoles, fortalecer em âmbito de resíduos sólidos essa agenda dos consórcios, todo o esforço que nós temos feito em âmbito aí dos consórcios, e vamos fechar o ano, o Estado, com 13 protocolos de intenções acelerados com os consórcios, em várias ações acontecendo, em vários deles, priorizando o planejamento regional, porque no Brasil parece que é pecado falar em planejar, né? Quando se fala em planejamento, é mais um documento. Não é isso, né? Eu sou da área jurídica, muitos aqui me conhecem, tenho trabalhado com 2 engenheiros, Ivan, que agora se consolida e se forma em engenheiro, fora as outras 30 graduações que tem, especializações que tem, e o Márcio Penido, que é engenheiro. Então, estou ganhando um aspecto, viu, Valéria, mais pragmático, né, de colocar as coisas em operacionalização, que é também a minha forma de ser, né, buscar fazer com que o planejamento seja executado, seja operacionalizado. Nós temos tido essa relação com os consórcios, porque os consórcios eles já têm uma personalidade jurídica, têm uma legislação nacional que, de alguma maneira, permite esse ente a contratar, a buscar mecanismos de operação para vários temas, mas, inclusive, o tema dos resíduos sólidos. A região metropolitana não tem essa mesma personalidade jurídica, mas nem por isso deve ser desprezada, porque o arranjo que é importante, né? O arranjo e a tomada de decisão, né, nesse ambiente é o que nos permite avançar. Temos, inclusive, feito um diálogo muito estreito com os próprios presidentes de consórcio, que são os entes políticos, que nós entendemos que o consórcio é uma entidade que tem uma grande personalidade jurídica, tem que ser, porque é dentro dessa esfera que as decisões são tomadas, mas, por outro lado, também nós temos feito um olhar e um diálogo também com os entes executórios. Então, os corpos diretivos, executivos, que nós estamos buscando sempre introduzir e cristalizar a questão da governança e do compliance em âmbito de consórcio, né? Então, esse tem sido um tema muito importante. Em gerais, participávamos de um webinar com a Valéria sobre a questão de benchmarking sobre educação ambiental e comunicação. Esses desafios trazem também a necessidade de nós podermos colocar de uma maneira integrada o conjunto das campanhas de educação ambiental e de comunicação também, né? Porque senão cada Campinas faz de um jeito,
Nova Odessa faz do outro, o outro faz do outro, e é a mesma educação ambiental que dilui, né? Onde nós precisamos integrar isso e fazer campanhas cada vez mais de nível regionalizado, de nível metropolitano. Então, são aspectos importantes, o Estado tem pensado, o nosso foco é regionalização e novas rotas tecnológicas. Os desafios de metrópoles como Campinas está hoje, eu diria que nem na coleta, porque eu conheço bem a região e nós temos aí já quase que universalizado o serviço da coleta, mas o desafio das metrópoles são a destinação ambientalmente adequada, que, sobretudo, possa colocar a premissa da Política Nacional de Resíduos, que é a valorização dos resíduos sólidos. O resíduo é uma commodity. Eu falava isso há quase 10 anos atrás, num processo que, quando formulávamos ali a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o Arnaldo Jardim, deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator da lei, eu tive ali a responsabilidade de ser o coordenador técnico, eu dizia o seguinte, vai chegar o tempo, e esse tempo não tardará, de que resíduo sólido vai ser tratado como uma commodity. E hoje mesmo, quem olhou aí o valor econômico viu que nós estamos exportando, né, do ponto de vista aí de matérias de resíduos para beneficiamento, a própria questão aí do setor de alumínio tem sido aí um destaque nesse sentido. Então, em linhas gerais, isso, trazendo aqui a pergunta do Alfeu, a quem quero aqui também dedicar um fraterno abraço, agradecer, inclusive, a recomendação para participar aqui desse evento, o Alfeu, que é uma importante liderança aí na região, liderança empresarial, faz um belo trabalho ali à frente do Ciesp Campinas, né? Sempre ali, ele com o Luiz Fernando, fazem ali um trabalho muito dedicado à questão da sustentabilidade no ambiente ali produtivo de Campinas, a questão dos resíduos sólidos. Eu quero até mencionar que há em curso uma iniciativa aí em Campinas, que é uma iniciativa, né, Andréia, acho que da própria secretaria, com ali o instituto que é ligado ali, o Carbonel, ali da própria instância ali da Secretaria da Agricultura, num grande projeto dedicado ali à questão dos orgânicos, né? E, recentemente, o Carbonel é do IEA, não é isso? E aí IEA, não, do IAC, né? É o Instituto da Cana, se eu não estou enganado. Mas foi meu colega, nós trabalhamos juntos lá na agricultura, o Sérgio Carbonel, um grande nome aí do sistema da agricultura, tem liderado aí, acho que com o time aí da Andréia, e também o time aí da Secretaria de Serviços aí de Campinas, um trabalho dedicado à questão da compostagem, ou seja, o tratamento aí do resíduo orgânico, da valorização dos resíduos orgânicos. Essa semana, há 2 semanas atrás, a Secretaria, que já vinha numa sequência de novas resoluções para podermos ampliar o potencial de tratamento, foi logo ali no final de agosto, o lançamento da resolução dedicado ali ao CDR, ampliando o escopo do combustível derivado de resíduos sólidos. Agora, nós também fizemos uma importante resolução, ampliando ali a dispensa de licitação para as unidades de tratamento de resíduos orgânicos, passando de 100 para 500 quilos, e isso, sem dúvida nenhuma, vai estimular ainda mais o tratamento de resíduos sólidos orgânicos. E aí, o Alfeu faz esse comparativo com a questão da experiência dos resíduos sólidos, dos resíduos de serviços de saúde. Com isso aí, nós entendemos, são questões distintas, né? O resíduo de serviço de saúde tem ali o gerador como o responsável ali de forma objetiva sobre o tema. A questão da fração orgânica, ela é diluída, ela acaba estando ali num aspecto aí mais lato sensu, mas eu penso que são experiências que podem, nesse instante, buscar, e aí eu acho que o governo do Estado de São Paulo tem dado respostas eficientes nesse sentido, que é buscar ampliar a forma de tratamento e também buscar colocar o resíduo sólido como algo que tenha valor
valor econômico, valor energético capaz de gerar trabalho e renda, que aí eu já faço até aí a ponte aí com a nossa Valéria do Sempre, que tem ali o Sempre um compromisso, não só com a reciclagem, mas eu diria que o Sempre tem um compromisso com algo que, para mim, particularmente, que sou uma pessoa dedicada ao tema já há muitos anos, que eu acho que é um grande ativo que o Brasil tem, que o Estado de São Paulo tem na gestão, incorporada à gestão de resíduos sólidos, que são as cooperativas de catadores de reciclados, né? Como os próprios catadores me corrigem sempre, as cooperativas de catadoras e catadores de recicláveis, né? Que são importantes. Da mesma maneira, fazer um reconhecimento ao próprio sistema empresas de serviços de limpeza pública, que, inclusive, nesse momento de pandemia, foi muito presente. Imagina nós tivéssemos, nesse momento de pandemia, um sistema de limpeza pública colapsado, né? Então, para nós é muito importante, quero muito agradecer, acho que estou aqui dentro do meu tempo aqui, e fico aí à disposição aí para a sequência dos debates aí, das intervenções. Muito obrigado. Muito obrigada, Valverde. Olha, então fica o convite a todas e a todos que participam dessa live Campinas 2030, dia terça-feira que vem, às 19 horas, lá no Conselho Estadual de Meio Ambiente, tem audiência pública do Plano Estadual de Resíduos. A Envolverde já coloquei aqui no chat todos os links para vocês acessarem o plano estadual, então é muito, muito importante a gente participar da construção, né? Não ter só a leitura técnica, mas também ter a leitura comunitária desse plano importantíssimo para o Estado. Gostaria de fazer um trocadilho aqui, que esse último evento do Campinas 2030, ele está em consonância com o ODS 5 da Agenda 2030. Qual é a ODS 5? A igualdade de gênero. Nós temos aqui a Andréia, né, como moderadora, e temos a nossa querida Valéria como palestrante, então estamos numa proporcionalidade de acordo com os parâmetros globais, né, de igualdade de gênero, e com esse trocadilho, eu já chamo então a Valéria para falar um pouco de duas experiências, Valéria, porque o pessoal aqui no YouTube, no chat, está querendo saber o que é o Sempre, o que o Sempre faz, estão me perguntando, então eu já estou passando para você. E da Tetra Pak, que a gente sabe que é uma empresa que tem uma responsabilidade socioambiental conhecida, né, e elogiada por todos. Então vamos aí ao setor produtivo, né, aqui nós do Poder Público, agora vamos compartilhar um pouco e saber um pouco o que a iniciativa privada tem feito a respeito dos desafios de resíduos sólidos. Seja muito bem-vinda, Valéria, você tem a palavra 20 minutos. Muito obrigada a todos, boa noite. É uma honra dividir um painel desse com especialistas como meu amigo Valverde, o Ivan, e com você, André. Eu vou tentar falar um pouquinho do que a Tetra Pak faz e vou fazer também um resuminho do que o Sempre faz, e que está muito conectada, não é muito diferente. Para ajudar a ilustrar um pouquinho, eu tenho uma apresentação e eu vou dividir ela aqui, compartilhar ela com vocês também. Vocês estão enxergando? Ainda não. Ainda não? Eita, nós. Então, vamos ver aqui o que está passando. Mais um minutinho, gente. Muito bem. Olha, enquanto a Valéria vai passando aí, ajustando a apresentação, tem muita gente no chat colocando várias questões que depois, olha, tem uma sabatina aqui para o Ivan, para o Valverde, para a Valéria, é muita pergunta, depois eu quero aqui dividir com vocês, né, sobre vários assuntos, logística reversa, reciclagem, e aqui só fazendo uma informação sobre a questão da usina verde, viu, Valverde, não é... Embora se chame Usina Verde, elogiadíssima, né, é capitaneada pela Secretaria de Serviços Públicos, e o mérito todo é do Ernesto Paulelli e sua equipe, que aqui eu faço questão de elogiar, porque é uma iniciativa Secretaria de Serviços, né? Secretaria de Serviços, Públicos. Deu certo. Paulela, isso mesmo.
Valéria, já estamos vendo a sua apresentação, resíduos sólidos e seus impactos. Vamos lá. Muito bom, então vamos lá. Agora sim, pessoal, eu vou começar. Então, eu trouxe esses slides porque eu acho que ajuda a ilustrar um pouquinho do que eu vou dividir aqui com vocês. Então, eu vou começar falando um pouquinho do nosso compromisso da Tetra Pak, que é de proteger os alimentos, as pessoas e o futuro. A gente fala, eu vi todo mundo comentou aí dos ODS, a Tetra Pak, ela suporta os 17 ODS, claro. E o que nós fizemos? Um exercício de ver quais são aqueles onde os nossos negócios a gente poderia contribuir de uma maneira mais efetiva. Então, para alguns deles, nós definimos metas, objetivos bem específicos para poder dar uma contribuição bem concreta. Então, apoiamos todos e estamos bem ativos em alguns deles. E já há mais de 25 anos que a Tetra Pak vem atuando na questão de sustentabilidade. Isso começa no desenho da embalagem. Qualquer embalagem que a gente vá lançar no mercado, antes dela ir para o mercado, ela já tem que ser melhor do que a geração anterior dela. Ou seja, primeiro, recicláveis. Nossas embalagens são totalmente recicláveis, vou falar um pouquinho sobre isso. E mais do que isso, ela tem que ter, durante o seu processo de produção, um menor consumo de água, um menor consumo de energia, um menor desperdício de alimentos. Então, isso já nasce com a caixinha. Lá na primeira pessoa que pensou numa caixinha nova, num formato novo, ele já olha para isso. Aí depois, não adianta pensar na caixinha até ela envasar o produto, e aí depois que a gente consumiu leite, consumiu suco, o que a gente faz com essa caixinha? Nós temos que nos preocupar também com a vida dela, uma nova vida depois do consumo, que é a reciclagem, que eu também vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui lá para frente. Mas mais do que isso, a Tetra Pak não quer simplesmente reciclar as embalagens pós-consumo, nós queremos também gerar renda e inclusão social em toda a cadeia. Então, todos os nossos projetos, eles acabam olhando para esses aspectos. Só para vocês terem uma ideia, no nosso relatório de sustentabilidade, no último, a gente colocou lá para as pessoas terem ideia do quanto que a Tetra Pak reciclou no mundo todo. Daria para dar 200 voltas na Terra com as embalagens que foram recicladas. Então, é muita caixinha sendo reciclada no mundo todo. E aqui no Brasil, vocês vão ver que os nossos números também são bem animadores. Isso por quê? Porque nós apoiamos e fomentamos a reciclagem das embalagens pós-consumo. Nós, como fabricantes de embalagens, a gente poderia simplesmente garantir que aquilo que nós estamos colocando no mercado seja reciclável e que exista uma cadeia recicladora para essas embalagens. Mas, para que a reciclagem efetivamente ocorra, a gente percebeu que a gente precisaria interagir com outros elos da cadeia. E é isso que a gente vem fazendo aí nos últimos 20 anos. Então, para quem ainda não conhece como que funciona, né, depois que você tomou lá o seu leite, o seu suco, o que acontece? Essas embalagens, não só a embalagem longa-vida, mas, enfim, todos os recicláveis que a gente utiliza em casa, vão para a coleta seletiva. Depois da coleta seletiva, isso normalmente vai para uma cooperativa de triagem, onde eles aí, então, vão separar por tipo de material. Então, em casa, você não precisa separar material, papel, plástico, vidro, metal. Você tem que separar recicláveis de não recicláveis ou recicláveis de orgânicos. Fazendo a sua parte, fazendo a coleta seletiva, você já vai ajudar imensamente nesse processo. Vai, então, para as cooperativas, separam, e aí lá as embalagens da Tetra Pak, as embalagens de longa-vida, vão ser separadas. Por quê? Elas vão ser comercializadas, então, com a indústria recicladora. Como a nossa caixinha é predominantemente de origem de papel, então 75% da caixinha Tetra Pak é papel, 5% é o alumínio e 20% é o polietileno, que é uma camada de plástico. Então, são esses materiais. O que a Tetra Pak vem fazendo ao longo dos anos? Aumentando o conteúdo renovável dessa caixinha. O que significa isso na prática? Além do papel, que já é uma origem, vem da origem de florestas certificadas, nós também começamos a substituir esse plástico que a gente utiliza na caixinha de uma origem fóssil, que é do petróleo, para plástico de cana-de-açúcar. Então, essa é uma mudança que a gente começou em 2011 e a gente vem crescendo ano a ano esse percentual
de plástico de fonte renovável também na nossa caixinha. Bom, mas voltando aqui para a reciclagem, separou as caixinhas, ela vai então para uma indústria papeleira. Por quê? Como a maior parte da embalagem é papel, o primeiro elo na reciclagem é uma indústria papeleira. Lá no equipamento, que é uma espécie de um liquidificador gigante, essas caixinhas são colocadas com água, agitação, não vai nenhum produto químico, não é necessário, é um processo mecânico, onde a fibra de papel é separada da camada de plástico alumínio. Essa fibra de papel vai ser encaminhada para fazer caixas de papel, de papelão, essas caixas de distribuição. Então, tem uma série de aplicações, papel reciclado, que a gente às vezes vê por aí também. E o plástico alumínio que sobra, ele vai para outras indústrias que vão transformar ele em outros produtos também, que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Então, ao longo desses anos, né, a primeira preocupação nossa foi garantir tecnologia para reciclar as nossas embalagens. Isso eu já posso garantir para vocês que tecnologia para reciclar embalagem Tetra Pak não é mais um desafio, isso já há mais de 20 anos. Um dos nossos desafios, como o próprio Valverde comentou, como agregar mais valor nos produtos da reciclagem. E aqui, nesse slide aqui, eu trouxe alguns exemplos de produtos que têm maior valor agregado. Por exemplo, um pallet reciclado de plástico alumínio, ele substitui os pallets de madeira, ele é retornável, tem uma série de benefícios, então acaba agregando mais valor à reciclagem. E tudo isso porque alguém lembrou em casa de, depois de tomar o leite, depois de tomar o suco, separar esses materiais para coleta seletiva. E na prática, como que vem encaminhando, então, a reciclagem das nossas embalagens? É que vocês podem ver que, ano a ano, a gente cresce em taxa de reciclagem. Então, ano passado, a gente fecha esse indicador ano a ano. Então, em 2019, nós reciclamos 31,1% do que nós colocamos no mercado. Isso em toneladas equivale a aproximadamente um pouco mais que 81 mil toneladas de embalagem longa-vida recicladas. Então, é muita caixinha. E aí, quando você olha aqui nesse gráfico, a capacidade instalada, que é essa barra verde clarinha, está faltando, está sobrando capacidade, está faltando o quê? Caixinha. Então, os recicladores, essas indústrias papeleiras, hoje são 8 pelo país, nos ligam falando, onde eu compro caixinha para reciclar? Estou precisando de caixinha, eles têm mercado final para os produtos reciclados e falta matéria-prima. Isso por quê? Porque o nosso gargalo, depois de 20 anos investindo nessa cadeia, ele está onde? Infraestrutura de coleta seletiva, que alguns municípios ainda não têm, e educação. Então, eu discuto muito isso também com meu amigo Valverde. A educação é a chave para tudo. O consumidor tem o poder de fazer a diferença. Todos esses desenvolvimentos de portfólio, como que vai ser a embalagem do futuro, quem que dita isso? A população. O que a população priorizar, se ela priorizar materiais renováveis, se ela priorizar materiais certificados, a indústria privada ela vai buscar isso. O nosso objetivo é atender ao que os consumidores buscam. Então, o consumidor deve, no momento da compra, olhar para as marcas, olhar para as embalagens e ver se aquela embalagem é reciclável, qual que é o compromisso da empresa, porque é isso que vai fazer a diferença no futuro. Ainda na questão da reciclagem, eu falei que são 8 recicladores de papel, né, papeleiras, que fazem essa primeira etapa da reciclagem das caixinhas. Eles estão distribuídos mais na região sul e sudeste do Brasil e uma parte na região nordeste, que representa 88% da população do Brasil. Mesmo assim, a gente também busca soluções locais. Recentemente, a gente tem uma parceria com uma empresa em Manaus que faz essa primeira etapa da reciclagem, a separação das fibras localmente. Então, isso é muito benéfico porque você diminui gastos de logística, entre outros. Bom, não são poucos os desafios, né? Anos que a gente trabalha com isso e ainda tem um caminho gigante. A lei de resíduos, que foi aprovada em 2010, e o Valverde é um dos pais aí dessa lei, ela fala de responsabilidade compartilhada. O que é responsabilidade compartilhada? Empresa, poder público, consumidor,
todo mundo tem um papel nessa cadeia. E hoje, esse ano, a gente completou 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá bom? Não tá, gente. Está longe ainda de ser o que a gente gostaria. Mas está caminhando. Ainda falta muito aumentar a conscientização dos consumidores, né? Falei agora há pouco e repito, o consumidor, a população, tem um poder gigante nas suas mãos de ter a atitude correta, de fazer coleta seletiva, de fazer escolhas melhores no momento da compra. Então, conscientização é ainda um grande desafio. Infraestrutura de coleta nas cooperativas vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda as cooperativas precisam muito do apoio da indústria privada, em especial, para se estruturarem, para ter os equipamentos adequados, para serem mais automatizadas, para terem uma maior produtividade. Negócios de reciclagem, né? A gente tem muitas discussões de que a gente precisa ter uma desoneração da cadeia de reciclagem, ou seja, quem recicla materiais, quem está dando uma nova vida para os produtos, precisa ter incentivos fiscais para fazer isso. Ele não pode estar pagando imposto 2 vezes para reciclar um material, porque ele está fazendo um bem para a sociedade. Então, tem várias discussões em pauta e a gente vem tentando influenciar para que isso se torne uma realidade. E mercado para produtos reciclados. Muita gente me fala, mas o papel reciclado ele é mais caro. Por quê? Porque ainda esse mercado ele é muito pequeno para o que ele poderia ser. Quanto mais houver demanda, quanto maior for o valor agregado nos produtos reciclados, menor vai ser esse custo para a população como um todo também. Então, são várias coisas que ainda precisam evoluir, e aí já vou colocar aqui no meio do meu discurso o que é o Sempre. O Sempre é o compromisso empresarial para a reciclagem. É uma ONG sem fins lucrativos. A Tetra Pak é sócia fundadora do Sempre. O Sempre tem 28 anos de existência. E nasceu com qual objetivo? Fomentar a reciclagem no país, de todas as formas, seja através incentivando leis, né, ou influenciando nesses processos. Por exemplo, sempre está lendo lá todo o plano do Estado de São Paulo para ver se faltou alguma coisa, tem alguma coisa mais que a gente pode propor, enfim, esse é o nosso papel como instituição. Eu sou presidente do Sempre, por isso que eu posso dizer que o nosso sonho é ver a coleta seletiva e a reciclagem funcionando como deveria, e adequada à realidade do país. A gente não adianta discutir como que é o modelo europeu ou como que é o modelo americano. Eles não têm a realidade que nós temos, eles não têm a condição social que nós temos no país. Então, a gente precisa olhar o nosso problema com a nossa realidade, e é isso que o Sempre tem feito também. E para trazer um recorte um pouco mais específico aqui da região de Campinas, né? Então, a Tetra Pak, ela faz essa atuação em todo o país, de acompanhar como que está a coleta, a reciclagem, as cooperativas e tudo mais. Desde que começou a pandemia, não é segredo nenhum de que a reciclagem no país foi afetada, a coleta foi afetada. Em alguns municípios, mais do que outros, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês veem desde abril que a gente está monitorando o campo. Como é que a gente monitora o campo? Nós temos apoios de campo por todo o país. Pessoas que ficam o dia inteiro visitando cooperativa, comércio, checando se eles sabem como destinar a embalagem longa-vida para reciclagem, se eles estão com alguma dificuldade, para ajudar no escoamento das nossas embalagens para reciclagem. Aí vocês observam aqui que em abril a gente conversou com 777 municípios. Para vocês terem ideia, isso representa cerca de 54% da população do Brasil. Então, é uma amostragem bem significativa. Em abril, 30% deles disseram que não estavam com a coleta funcionando. E aí vocês podem ver que no último levantamento agora de agosto, esse número já foi para 12%. Então, aos poucos, a coleta vem retomando nos municípios que haviam parado. Alguns municípios não pararam e alguns tiveram ela reduzida. Mas, no geral, toda essa comunidade dos catadores foi muito impactada, porque são pessoas que vivem, a renda deles vem dos recicláveis, vem da coleta seletiva. E se ela não funciona, essas pessoas não têm recursos para sobreviver, para coisas básicas, tá?
Então, ao longo dessa pandemia, nós monitoramos como que isso vinha acontecendo e mudamos completamente a nossa estratégia. Para quê? Para poder ajudar mais a essa população de catadores de cooperativas de catadores que estavam precisando de um apoio diferenciado. Então, aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem contato com 13 grupos de cooperativas. A coleta seletiva na cidade de Campinas, ela retornou agora, semana passada, 21 de setembro. Então, uma cidade grande como Campinas, vocês podem imaginar o quanto que isso impactou nos volumes de reciclados do estado de São Paulo e do próprio país, né? Campinas é muito importante aqui para o estado. Então, tudo isso, qual que era a nossa grande preocupação? Há mais de 20 anos, a gente vem trabalhando a educação da população para que eles façam a coleta seletiva. E, de repente, vem a pandemia e muita gente, porque não tem a infraestrutura, o caminhão passando para coletar, desistiu, né? Então, eu não preciso mais separar, vou misturar o reciclável com o orgânico, e anos, né, de conscientização da população a gente podia perder, né? Por uma falta de, enfim, não é nenhuma culpa dos municípios, porque não tinha como realmente manter operando. Os municípios que conseguiram ou que encontraram soluções mantiveram, mas, infelizmente, não foi a realidade de muitos. Então, durante a pandemia, a gente fez várias campanhas de apoio às cooperativas, e uma delas que eu trouxe aqui para dividir com vocês foi a cuidar do presente é proteger o futuro. Então, a gente criou essa campanha, eu separo, você separa, nós reciclamos. O que é essa campanha? A gente também faz pesquisas desde 2001 para entender o que a população espera, né, das embalagens, sobre sustentabilidade, bem voltada para a sustentabilidade das embalagens. E o que as pessoas disseram? Quase todo mundo está preocupado com as questões ambientais. 93% já olha a marca e considera a marca no momento da compra. Agora, quando você pergunta quantos desses fazem coleta seletiva, tem a atitude de separar recicláveis em casa, aí cai para quase metade, 50%, 46%. Muito pouca gente ainda tem a atitude de fazer a coleta, com 1000 desculpas do porquê não fazem isso. Então, essa campanha procurou mostrar que a sua atitude individual, ela pode impactar no coletivo. E você pode fazer toda a diferença na vida de um cooperado, se você fizer a sua parte em casa. Isso não te custa nada, não vai sair mais caro para você. É um ato simples de separar os seus recicláveis para coleta seletiva. Eu vou passar um vídeo bem rapidinho aqui que mostra um pouco desse manifesto. De repente, em todos os cantos do mundo, uma nova situação. Todos tentando se adaptar, ainda sem saber como será. Para alguns, a casa virou escritório. Para outros, a escola das crianças. Mas para muitos, virou tudo ao mesmo tempo. Afinal, precisamos reinventar as nossas formas de cuidado. Fazendo exercícios em casa, relembrando as receitas de infância, compartilhando momentos com a família e os amigos, nos aventurando em novos projetos ou ainda mantendo os hábitos que nos faziam bem. Enquanto nos cuidamos, não podemos esquecer que o mundo continua, mesmo parecendo ter parado, e que esse mesmo mundo também precisa do nosso cuidado, porque se tem uma coisa que é certa é que a casa de todos é o mesmo planeta. Precisamos então transformar o presente para proteger o futuro. O cuidado com os resíduos que geramos em casa deve ser uma tarefa diária, porque um futuro melhor começa nas ações de cada um. Eu separo, você separa, nós reciclamos, e assim protegemos o futuro de todos. É bem simples, mas é uma chamada justamente a essa atitude. Daí, esse foi o manifesto, depois nós fizemos pequenas inserções em mídia social, falando justamente desses novos momentos que a gente está tendo na pandemia, e que mesmo em cada um desses momentos a gente pode fazer a nossa parte. Então, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Valéria,
A sua palestra foi muito elucidativa, né? De uma forma muito didática, você colocou questões tão importantes, né? Da iniciativa privada, da sempre que é do terceiro setor. Esse vídeo foi emblemático da questão doméstica, da gente começar a cuidar do planeta pela nossa casa, né? Depois nas cidades, depois nos estados, enfim, e de pensando na nossa casa maior, que é o planeta Terra. Muito bom o vídeo mesmo, vocês estão de parabéns, ele traz uma sensibilidade, né? Ele nos toca no momento em que nós realmente estamos pensando num pacto civilizatório, né? Nós estamos no momento em que nós temos que pensar no tripé da sustentabilidade. Nunca se pensou tanto em sustentabilidade ambiental, econômica e social. E eu já aproveito o gancho, porque eu percebi que a Tetra Pak, ela tem uma conotação para além da ambiental, social muito forte, e a gente sabe que é um desafio dos gestores públicos, principalmente os locais, essa interface com as cooperativas, com as pessoas que estão na ponta, que é a interface social, são as nossas formiguinhas da reciclagem, digamos assim. As cooperativas, elas têm um papel fundamental. E aí eu faço uma pergunta, eu vi que você já colocou, mas eu queria um pouco mais de detalhe, porque eu fiquei muito curiosa para saber como que é o apoio, como que é a relação, como que é o dia a dia de uma empresa da magnitude da Tetra Pak com essas formiguinhas do meio ambiente que é o pessoal das cooperativas. Então, Andréa, essas formiguinhas são o coração da coleta seletiva no país. Grande parte do material que é reciclado no país passa pelas cooperativas, mas elas muitas vezes são invisíveis para as pessoas, né? Porque depois que você descarta o resíduo na sua casa, não tem muita essa preocupação de saber qual que é o caminho que ele percorreu. Aí, durante muitos anos, a gente, sempre acompanhando no campo as dificuldades, as necessidades dessas cooperativas, nós tentamos, durante muito tempo, o discurso mais ambiental, de que você descartar os resíduos da maneira adequada vai causar um impacto para o meio ambiente, vai parar nos lixões, vai parar nos oceanos. Isso engaja uma parcela da população, mas não todo mundo. Quando você começa a contar um pouco das histórias reais que existem por todo o Brasil, de cooperados que vivem da reciclagem, que compraram casas para sua família, pagaram a faculdade dos filhos a partir da reciclagem, isso acaba engajando uma parcela muito maior da população, porque você sabe que a sua atitude pode transformar a vida de uma outra pessoa. Então, a gente, há mais de, eu diria que uns 3, 4 anos para cá, as nossas campanhas de conscientização, elas têm focado muito nesse lado social. E, especialmente agora na pandemia, como eu comentei, a gente teve que mudar a nossa estratégia. E uma das campanhas que nós fizemos foi através do Sempre, apoiava a renda mínima para algumas cooperativas, que no caso a cidade de São Paulo teve um programa para apoio das cooperativas, mas nem todo lugar teve. Então, como a gente fez esses mapeamentos pelo Brasil todo, nós identificamos aqueles grupos menores, com menos de 20 ou menos cooperados, e contribuímos com uma renda mínima para eles durante 2 meses. Além disso, nós também temos feito campanhas, uma que inclusive está rolando agora, eu acho que todo mundo poderia contribuir. Nós participamos da Virada Sustentável, e uma das ações da Virada Sustentável desse ano é, em parceria com o Mercado Pago, um projeto para arrecadação de fundos, para justamente, agora que as cooperativas estão retomando ao trabalho, tem uma série de protocolos de segurança, porque a gente também não quer expor os catadores a uma condição inadequada, ao risco de se contaminarem. Então, tem uma série de protocolos, EPIs, pias portáteis, produtos para desinfecção, enfim. E aí, com essa arrecadação, nós vamos ajudar, o Sempre vai ajudar na compra desses materiais para distribuição para as cooperativas. Então, entrem na página da Virada Sustentável, lá na parte solidária de doações, e contribuam com o que quiserem, de 10 a 100 reais. Isso, com certeza, pode fazer toda a diferença na vida dessas cooperativas.
Muito bem, Valéria. Então, todos convidados lá a acessar a página do Virado Sustentável, vamos colaborar. Afinal de contas, né, as cooperativas, eles, como não são só formigas, são o coração da reciclagem no Brasil. Acho que a Valéria colocou uma frase bem importante para a gente ser cooperativo, solidário com essas famílias que nos ajudam, né, que ajudam as cidades a manter as reciclagens. Gente, não é brincadeira, não. Na América Latina, para vocês terem uma ideia, 50% dos resíduos vão para os lixões, rios e riachos. E aqui no Brasil, segundo o dado do IPEA de 2007, 60% de material orgânico, hoje a gente já chega até a 50%, 30% só de material reciclável e 10% só de rejeito que vão para o aterro. O que é rejeito, gente? É aquilo que não pode ser reciclado, não pode ser reutilizado de nenhuma maneira, e aí sim vai para o aterro. Então, nós temos um desafio hercúleo pela frente, né? E o que o Ivan, o que o Valverde e a Valéria nos trouxe são mecanismos, formas da parte do planejamento, da parte de gestão, do segundo setor da Tetra Pak, do terceiro setor, e são dados realmente importantes. E aqui no chat, gente, olha, tem muita pergunta aqui para vocês, eu vou até rodar aqui, porque é muita coisa. Olha, por exemplo, a Renata Franco, a nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do OAB de Campinas, que inclusive é co-coordenadora do evento, ela, além de dizer que está ótima a colocação, que ela está gostando bastante, ela é uma especialista em direito ambiental, ela pergunta, como melhor engajar os munícipes nesses projetos de logística reversa? Enfim, e aí, depois eu faço pergunta de novo, mas eu acho que tem muito a ver com o terceiro setor, com o primeiro setor e com o segundo. Então, essa pergunta aí, eu peço para cada um de vocês, dentro das suas experiências, que respondam de uma maneira rápida, porque a gente tem muita pergunta aqui do pessoal que está participando aqui no YouTube, no Facebook. Valéria, se quiser começar por você, as damas primeiro, e depois eu passo para o pessoal do governo do estado. Tá, não, então bem rapidinho, assim, não é uma ação simples, né? A gente está falando de educação. Educação, você não constrói uma cultura voltada para a coleta seletiva e reciclagem do dia para a noite. Eu até brinco, as gerações futuras vai ser muito mais fácil, porque eles já vêm expostos a tudo isso desde pequenos. Já a minha geração, a gente tem que converter. E como que você converte? Então, eu citei o exemplo de levar um pouco o lado social, trabalhar as crianças, porque os pais têm muita vergonha de fazer a coisa errada, se os filhos questionarem. E eu acredito muito na proposta que o Valverde deve comentar, acho que na sequência. Unir esforços, porque o alcance que eu tenho com uma ação da Tetra Pak, ele não é o mesmo que se cada um fizer separado e o governo fizer uma outra, se de repente os conceitos não estiverem alinhados do que é reciclável, o que não é, de como que deve ser a coleta seletiva, então precisa ter um alinhamento também. Então, Valverde, a bola está com você. Vou pedir para você ligar seu microfone, por gentileza. É o cuidado de não atrapalhar, então a gente já vai no embalo. Mas é o desafio que o mundo tem, não é só aqui no Brasil, eu acho que a própria Tetra Pak, que é uma empresa global, sabe bem. Eu penso que nós temos alguns caminhos que nós teremos que percorrer. Primeiro que a gestão de resíduos sólidos, ela no seu próprio conceito da lei, é uma gestão integrada, né? Então, há uma necessidade do poder público, da sociedade civil, do setor empresarial. A questão da sensibilização, da conscientização, ela tem que ser ampliada do ponto de vista das políticas públicas, e os próprios negócios também, né, a operação do setor empresarial, tem que passar a comunicar mais e, de alguma maneira, buscarmos fazer esse esforço para trazer o consumidor, o gerador, para esse círculo virtuoso que é a questão aí de se engajar na logística reversa. Então, não tem receita do bolo, ao meu ver, eu acho que tem que ter política pública eficiente, política pública que ajude a estruturar e a integrar esses diversos atores e que a gente possa ter coesão. Realmente,
E outra coisa que eu digo também é que até esse próprio processo de pandemia, águas, naquilo que é o próprio sistema de limpeza pública, na própria questão das estruturas de logística reversa. Rever hoje, você praticamente tira de dentro da casa da pessoa, dentro desse sistema. Mudança no sentido de evolução, né? Então, eu penso que o caminho é a educação, é a comunicação e é um esforço de... Valverde, muito obrigada aí pelas suas colocações. A gente teve aí um delay, acho que nas últimas palavras, mas acho que foi possível compreender. Não sei se o Ivan quer complementar, senão eu já passo para a próxima rodada de perguntas. Então, vamos lá. Renato Martinez Dias aqui nos coloca o seguinte: a iniciativa privada está buscando espaço no tratamento de resíduos sólidos, acho que muito influenciado aí pelos cases da Valéria, da Tetra Pak, da Sempre. Aí vem uma lição para nós, aí é uma pergunta para nós do primeiro setor do poder público. Não seria o principal papel do governo o engajamento na população na segregação? Acho que tem um link aí com a primeira pergunta também, se o Valverde quiser complementar, ou o Ivan, nessa contribuição aqui do Renato. Olha, é complexo, é desafiador. Eu assim, até por ter a experiência na política pública, e aí, Renato, é o diálogo, né? Aqui a gente está para dialogar, mas o governo, né, vai sensibilizar a pessoa na sua casa a fazer isso sem uma receptividade, sem uma questão de cultura. Aqui se falou muito, hoje nós realmente num momento onde o consumismo, né, costuma até brincar, eu sou professor também, em sala de aula, costuma dizer, o mundo se divide entre os que consomem e os que querem consumir. Então, há um desafio, a gente sabe que o governo cabe, né? É claro que por isso que eu digo, as políticas públicas, elas são importantes. Eu penso que nós temos que evoluir, a Valéria mencionou também aí o papel dos instrumentos econômicos, eles têm que ser usados pelos governos até para diferenciar naquilo que a própria política nacional fala, que é o princípio do protetor-recebedor, ou seja, aquele que, por adicionalidade, buscar dar um tratamento adequado ao resíduo. Enfim, eu acho que isso tem que, no âmbito do governo, emergir, sabe? Agora, eu não penso que seja uma responsabilidade do governo chegar no âmbito da casa da pessoa. Eu dou um outro exemplo também, enquanto professor, que eu tenho um rádio-relógio, muitos aqui nem sabem o que é um rádio-relógio, aqui digital, que nem funciona mais, mas ele é algo que é um bem meu, eu comprei quando eu tinha 16 anos de idade, e eu, em hipótese alguma, vou colocar isso nunca numa logística reversa. Então, isso é o direito da pessoa em relação àquilo que ele tem, né? Mesmo isso sendo um resíduo. Então, eu penso que cabe esse estímulo, até do ponto de vista dos instrumentos econômicos, mas eu penso também que nós precisamos, enquanto cidadãos, chamarmos também um pouco mais a responsabilidade para nós. Então, penso que o governo tem o seu papel, mas penso também que esse papel tem que ser convergente com o princípio da responsabilidade compartilhada. Com certeza, Valverde, acho que você fechou bem. A responsabilidade é compartilhada, é de todo mundo, né? Não adianta jogar nas costas da iniciativa privada ou nas costas do poder público, se você, como a Valéria disse, no seu ambiente doméstico não faz a sua parte, né? Cada um, dentro das suas competências, tem que fazer a sua parte. Mas, se você me permite, eu gostaria de fazer
Meia culpa não, mas eu acho que é um desafio de nós que somos gestores públicos, principalmente quem é da área técnica, né, que a gente tem um linguajar, às vezes, muito rebuscado. O engenheiro fala jusante a mutante, o direito fala data vênia, enfim, a gente tem, às vezes, o cacuete de, na hora de tratar alguma questão técnica, e resíduos, ele é técnico também, tem uma tecnicidade enorme, né, acho que um dos desafios do gestor público, e eu falo o tempo todo para a minha equipe, simplifique a sua linguagem nas consultas, nas audiências, no diálogo, é a ponte entre nós e a comunidade, para que essa gestão compartilhada se dê de forma efetiva, é a gente saber falar a linguagem daquele nosso interlocutor, que nem sempre tem conhecimento. Então, eu imagino que isso é uma lição de casa muito importante para quem é da área técnica, né? Saber falar tecnicidade no momento correto, mas na hora de se articular, na hora de falar com o público, falar de uma maneira mais, né, por isso que eu até usei um termo impróprio tecnicamente no início da nossa live, lixo, né, quem é técnico bate no meu bumbum por conta disso, mas acho que é importante para a gente trazer todo mundo para esse ambiente de discussão de um assunto tão estratégico que é o lixo. E tem mais gente aqui, olha, falando o seguinte, a questão dos resíduos sempre estará em evidência até que realmente soluções atendam essas necessidades sejam colocadas em prática. A Leda, né, aqui colocando as suas questões também. Precisamos ser mais arrojados na gestão. Porém, aí também uma crítica da Bioterra Inteligência Sustentável, falando uma crítica, olha, gente, vamos ter menos medo, vamos pensar mais numa gestão mais arrojada, né, aí fazendo a ponte com eficiência, muito bem. O Alfeu está dando parabéns aqui para vocês. E aí, jogando a bola para o Valverde de novo, o Alfeu está perguntando o que mais, né? O que de mais importante ficará para o gestor público após a pandemia na área ambiental? E eu me permito bater essa bola, Alfeu, também para a iniciativa privada, porque a pandemia nos pegou a todos, né? Poder público e iniciativa privada. Então, eu gostaria de começar com você, Valverde, e depois passar a bola para a Valéria, porque, e aí, o que nós vamos fazer depois da pandemia? Que mundo é esse que a gente vai tratar? E na parte de resíduos que nos cabe aqui, como é que a gente vai mudar os nossos hábitos? Como é que a gente vai se comportar de uma maneira diferente? André, eu vou te responder, mas vou remeter àquilo que você falou dessa questão aí da sofisticação técnica da fala, né? A Valéria vai lembrar muito bem, e o Ivan, porque nós promovemos o primeiro benchmark sobre a questão da educação ambiental e comunicação, esteve conosco o Felipe Sotelo, que tem sido a pessoa que tem coordenado aqui na cidade o programa Recicla Sampa, e ele justamente trouxe essa abordagem. Então, hoje, o governo está muito atento a isso, né? De como nós nos comunicarmos, qual que é a melhor linguagem, né, para que a gente possa trazer isso. E uma das coisas, uma outra, então, primeiro olhar a isso que você falou. Então, no âmbito da política pública, esse eixo nosso, esse grupo de trabalho que está dedicado ao tema, tem buscado dar respostas a isso, né? Mas hoje nós passamos por questões talvez até mais difíceis. Você chega diante de 5 ou 6 contêineres, cada um de uma cor, aonde que você vai colocar o resíduo, né? Então, tem isso também. Então, acho que passa não só por essa simplificação de linguagem, como também no próprio processo de gerenciamento também, né? Um outro ponto que nós, enquanto governo do Estado de São Paulo, temos nos dedicado muito, né, nessa simplificação de linguagem, até mesmo alcance, ampliação de alcance, é uma gestão de resíduos sólidos, uma implementação da política de resíduos sólidos em parceria com a sociedade civil. Nós estamos feito com os consórcios, mas nós também entendemos que a sociedade civil ela é determinante para a evolução da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos. A Leda é uma pessoa que eu tenho muito respeito pela militância que a Leda Nelo, ela que é arquiteta, urbanista, temos discutido, dialogado em muitos fóruns,
nós temos isso mesmo, que é o papel aí de cada um, que é toda essa conjuntura. A outra questão que você mencionou aí ao comentário da, acho que Biotep, eu discordo naquilo que é você não ter o reconhecimento de um processo de audiência pública ou consulta pública, você tem que fazer as contas. Eu acho que as coisas são harmônicas. Pode e deve ter consulta pública, pode e deve ter audiência pública e pode e deve ter incremento para novas tecnologias. Hoje a CETESB está, inclusive, conosco aqui, a assessora direta da doutora Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, uma querida companheira minha e do Ivan, que é a Maria Emília, né? Maria Emília lá da CETESB. Hoje a CETESB tem um programa chamado CETESB Portas Abertas. Então, o momento não é da radicalização do extremo, o momento é da convergência, do diálogo e da construção dentro de uma responsabilidade compartilhada. E nesse espírito, conforme o Alfeu coloca, vai ficar um grande legado para nós na área ambiental, para o gestor público. Primeiro, daquilo que não se deve fazer. Não se deve descuidar da não se deve descuidar dos biomas, não se deve promover processo de enfraquecimento da sociedade civil, e fica para o gestor, né? Ao contrário, nós temos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, avançado na questão das áreas verdes, nós temos na própria questão de resíduos sólidos, buscado fazer todos esses ajustes e arranjos. Então, o gestor público vai ter nesse processo agora da pandemia e também desse momento nebuloso de extremismo que nós estamos muito a rever caminhos, né? Entendendo que a sociedade tem que participar um pouco mais, entendendo que os governos têm que promover esse maior diálogo e que o meio ambiente não pode ser, assim como a saúde pública, não pode ser objeto de barganha, não pode ser objeto de disputa. Tem que ser objeto de política pública, porque dele depende as presentes e futuras gerações. Claro, o interesse público, o interesse coletivo, ele é indisponível, né? Não segue nem o interesse privado e nem corporativo, com certeza. A Valéria e o Ivan gostaria de complementar? Eu queria só trazer um exemplo, Andréa, porque realmente a pandemia trouxe vários impactos negativos para a coleta seletiva e para a reciclagem, mas trouxe algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, vou trazer 2 exemplos bem rapidinhos. Um na cidade de São Paulo, onde o modelo de coleta foi adaptado, né, para preservar as cooperativas, mas a coleta continuou. E o que aconteceu? Aumentou 30% a coleta de recicláveis, porque as pessoas em casa passaram a refletir um pouco mais sobre a coleta seletiva, né? Tiveram tempo para pensar, né, com o que eu separo, o que eu não separo. Enfim, isso foi um avanço, é um passinho ali, né, na questão da educação. Um outro exemplo nessa mesma linha, nós temos um projeto de coleta seletiva em condomínios, em parceria com o Instituto Muda. E a gente tinha firmado a parceria com eles no início do ano, ia começar, só que parte do projeto deles trabalha a educação ambiental dos condôminos, né, para ensinar o que é reciclável, o que não é reciclável, o que vai ter que separar. Com o distanciamento social, eles não poderiam fazer esses treinamentos da forma que eles faziam, nem para os condôminos, nem para os funcionários dos condomínios, para os funcionários que trabalham efetivamente com a coleta no condomínio. Aí, o que ele me falou? Valéria, nós temos um treinamento online. Mas será, né, que vai dar certo? Né? Será que o pessoal vai participar? Ele falou assim, deixa eu fazer em um piloto, só com treinamento online, e eu te mostro os resultados. Ele tinha um histórico do que ele coletava de embalagem longa-vida, né, no último ano. Ele me mostrou que teve um aumento de 24% depois do treinamento virtual. Eu falei, nossa, agora vamos lá, vamos fazer nos 10 condomínios que a gente já ia fazer. Porque a gente tem que pensar diferente, a gente tem que estar aberto a novos canais, a novas ferramentas que podem ser mais adequadas, né? E agora que todo mundo foi exposto a essa mesma realidade, que é diferente,
será que alguém que passou a fazer coleta seletiva em casa, quando a vida voltar ao normal, né, ao novo normal, ela vai desaprender tudo aquilo que ela fez durante esses meses de pandemia? Então, a gente espera que não, e aí nós estamos dedicando as campanhas em reforçar isso. Continue fazendo. Você começou bem, está fazendo bem, mantenha isso também quando a sua vida voltar ao normal. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente teve da pandemia. Estamos tendo, né? Não acabou ainda, mas... André, eu pedi aí para o pessoal pôr um link, esse link é Segura Reciclagem. É um espaço dentro lá também do site da Infraestrutura e Meio Ambiente da nossa secretaria, com informações que foram se consignando muito antes da pandemia, mas durante a pandemia e pós-pandemia, com aspectos relativos exatamente a ferramentas e documentos e etc., processos que aconteceram para ajudar os catadores e cooperados, né, catadoras e cooperados nesse movimento, né, que a gente, inclusive, teve alguns dos webinários nossos foram muito focados nisso, né, a gente teve um bem bacana, que a análise foi exatamente o processo pandemia e retorno, né, porque você tem dois movimentos difíceis, e, de maneira paralela, dia 19, nós tivemos como parceiro, dentro dessas entidades que nós estamos aí, que fez aqui no Brasil o Dia Mundial da Limpeza, em parceria e tal, né? E o trabalho, assim, virtual, realmente deu frutos interessantes, porque, como a Valéria acabou de falar, se percebeu que certos processos de aculturalização aconteceram nesse movimento de pandemia, que mudaram comportamentos, então, assim, pelo menos no curto espaço de tempo, se mantendo em uma tendência de percepção de manutenção bastante positiva, né? Então, a gente, assim, não sabe como tem uma evolução, mas a percepção que nós temos é de que, assim, haverá uma manutenção, pelo menos básica, desse sentido, né? E é bem interessante mapear isso, entender, e aí, talvez daqui a um ano, quando a gente voltar aqui para falar contigo de novo, a gente vai falar, aconteceu isso e a gente manteve, né? Conseguimos jogar a cultura dentro da população, dentro do que o Valverde comentou, de disseminar a educação ambiental e comunicação para a correta segregação dos resíduos. Muito bem, Ivan. E olha, você falou da questão aí estadual, mas eu vou aproveitar que você é pesquisador, você é professor, você estuda esse assunto, e vou ampliar aí a pergunta de um dos participantes aqui para você. Quais são os principais obstáculos que impedem que os índices de reciclagem no Brasil possam ser aumentados substancialmente? A gente viu que o nosso índice ainda é muito pequeno, né? Já que hoje em dia esses índices estão tão baixos, Ivan. Aí, pela sua experiência, é a pergunta de 1 milhão, né? Mas eu estou fazendo com um especialista, então eu me sinto à vontade de fazê-lo. A gente, uma das análises que a gente pegou, por exemplo, você pega resultados europeus de análise de mapeamento de resíduos, e você vai ter um parâmetro que bate em torno de 28%, 30% como limite máximo de possibilidade de você fazer uma atenção plena de cuidado com embalagens, com vidro, com todos os possíveis itens que poderiam ser trabalhados e reinseridos na cadeia produtiva de maneira direta. Então, a gente tem uma percepção de limite máximo. Agora, a gente tem, na prática, limites aqui que são vergonhosos, né? E piores ainda, né? Porque a gente vê, às vezes, situações acontecendo, por exemplo, de você ter a entrada de resíduos dentro de um espaço e, no final de uma esteira que deveria estar fazendo uma segregação clara, você está tendo uma segregação só do que interessa e você está tendo que pegar de volta mais de 50% do que foi entregue para fazer um processo de coleta seletiva, para ser recolocado num caminhão para poder levar para aterro. Então, a gente tem que perceber os movimentos, né? Aqui, por exemplo, aqui no município de São Paulo, nós tivemos a inserção por contrato, né, de 2 centrais mecanizadas de triagem, né, uma da Ecolux, outra da Loga, e especificamente
podendo atender até 200 toneladas. Mas, assim, você hoje está tendo um atendimento que não passa de 70, 100 toneladas dia. E também existe uma sobra em torno de quase 40%. Quer dizer, existe aí um hiato até, porque vamos pensar um item assim, que é uma discussão que a gente está assim, né, acabando acompanhando aí de maneira mais contínua, os têxteis, né? Você tem 80 mil toneladas entrando no mercado e o mesmo volume de saída de resíduos para a Anlub captar aqui no município, né? Então, você está falando em volumes gigantescos que mereceriam ter, sim, caminhos de um processo de economia circular, de logística reversa, de atenção, para poder ter isso acontecendo. A gente percebe movimentos, como acontece aqui também, relativos, por exemplo, a vidros, dando um trabalho de expansão contínua e crescente, mas isso tudo tem que ser muito multiplicado para que a gente tenha um índice aí, sei lá, vamos fazer uma hipótese aí de uns 10% num futuro provável curto, entendeu? Porque já é uma coisa bacana, porque você sabe que com isso você vai ter uma ação social, você vai ter um processo positivo, você vai ter geração de emprego, renda e inserção das pessoas em cadeias produtivas. Então, mas assim, de novo, a gente volta para quê? Para a educação ambiental, para a comunicação, porque enquanto não tiver a segregação básica, pelo menos nos três itens básicos, né, os secos, úmidos e os dois, pelo menos, secos e úmidos, você vai ficar sempre rodando em falso, né? Ivan, a prova, desculpa, André, só rapidinho um comentário. A prova disso, realmente, a maioria das cooperativas tem aí de 45% a 50% de rejeito. Nesse projeto aí que eu comentei dos condomínios, como eles trabalham forte a educação, o índice de rejeito deles é em torno de 10%, de 9% a 10%. Ou seja, é totalmente ligado à educação, a você explicar para a população o que se recicla, o que não se recicla. Não tenho dúvida nenhuma, mas só que você está falando da população inteira, que você precisa levar essa informação. Então, é um desafio gigante. A educação, para mim, é o maior desafio. A gente, assim, eu consegui acompanhar alguns processos isso aí faz uns 15 anos, 12 anos, de ressarcimento da coleta seletiva, que eram canais onde as pessoas voluntariamente levavam seus resíduos, eram pesados, e você recebia um crédito na conta de luz, né? Então, isso era em parceria, na época, com as verbas, fundamentalmente, de eficiência energética, e algumas até de pesquisa e desenvolvimento, que já estavam no FUNCEL, dentro daquele fundo de universalização do consumo de eletricidade. Agora, de qualquer maneira, você tem que ter a disseminação da informação, e alguns mapeamentos que a gente fez na época com relação a isso mostrava que a população tinha muita inclinação nesse sentido, né? A gente agora acompanha, por exemplo, nesse sábado, o lançamento de um programa bacana, chama Olhe para o Futuro, que ele faz o quê? Entra numa comunidade ainda, um projeto piloto, paga diretamente dentro da comunidade pelo óleo e pelo PET, e aí faz todo o processo sequencial logístico para poder reintegrar ele dentro das cadeias, né? Então, você percebe que é um movimento muito grande das pessoas na comunidade em poder gerar essa receita que até então não existia, né? Porque ele não tinha condição de chegar e juntar 30, 50 litros de óleo para poder virar um produto com valor agregado. Então, ele consegue, com 2, 3 litros, gerar um valor que é bacana, né? Esses movimentos, eu acho que eles fazem realmente a diferença, e a gente vai conseguindo disseminar isso, trabalhar e provocar que, assim, as boas práticas se repliquem, né? Com certeza, Ivan, aí parafraseando o Chacrinha, quem não se comunica se estrumbica, né? E na comunicação eficaz,
para educação, né? Acho que, imagina, Campinas tem 1.200.000 habitantes, aí a região metropolitana tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, são 20 municípios aí, como o Valverde falou. Imagina, né? É um trabalho muito importante. Bom, gente, nós esgotamos o tempo da nossa live, foram muitas perguntas, né? O pessoal interagiu muito, eu aprendi demais com vocês, acho que foi um momento de troca muito significativo para a gente aqui de Campinas, a experiência de vocês, do plano estadual, né, que está agora com uma nova versão aliada ao orçamento, aliada ao pacto da ONU, Agenda 2030, que as experiências da Tetra Pak, da Sempre, né, esse primor na questão ambiental, mas não só na questão ambiental, na questão social, e eu acho que fica aqui a nossa lição, né, de cooperar, reutilizar, reciclar, enfim, mudar a nossa maneira de ver individual, de ver, de agir, de se comportar, individual ou coletivamente. Eu agradeço demais ter feito parte dessa mesa, para mim foi muito produtivo, né, gostaria de repetir o meu aprendizado aqui, e já passo a palavra, então, para o pessoal da Envolverde, né, Reinaldo, para fazer o encerramento final. Eu vou roubar mais um minutinho aqui. Pronto, pessoal, fala lá. Dia 29, terça-feira, a partir das 17 horas, audiência pública com relação ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Muito bem, vamos lá. O link que você vai acessar isso é no bit.ly, né? bit.ly, /PERS consulta. Está no canal do YouTube, está aí nos chats. Pessoal, por favor, entrem lá, acessem tanto a consulta pública quanto a audiência pública, venham aqui trazer sugestões, contribuições e o que mais for importante, porque a gente precisa da sociedade civil para fechar isso com tranquilidade. Deixa eu fazer minha propaganda também no sitezinho lá. Também está no YouTube, nós colocamos a virada sustentável no YouTube, Valéria. .org.br, ajudem lá, gente. Vende aí alguma coisa, Valverde. Um brinde essa noite, eu gostaria de brindar um brinde essa noite, Reinaldo, a palavra é sua. Muito obrigada, gente. Muito obrigado a vocês, obrigado Valéria, Ivan, Valverde, por terem compartilhado tantos conhecimentos e informações fundamentais para uma eficiente gestão dos resíduos sólidos aqui no Seminário Campinas 2030. E a você, Andréia, sempre muito grato por seu apoio e brilhante condução desse painel. Agradecemos pela participação de todos, aos órgãos e entidades realizadoras deste encontro, ao patrocínio da Tetra Pak, aos apoios do ICLEI América do Sul e da BID Brasil. Agradeço também à equipe da Envolverde que viabilizou este nosso encontro, Ana Maria Vasconcelos, Paulo Yoshi e Alba Godianer. Olha, foi um grande prazer estarmos juntos neste seminário. Espero que possamos nos rever em breve com discussões como essas que tivemos aqui, de altíssimo nível, e que temos certeza serão muito úteis para o futuro de Campinas, das cidades brasileiras e, claro, do nosso país. Desejo a todos e todas uma ótima noite e até uma próxima.